Imagina só, começo do século XIX. O interior do Brasil era, em grande parte, um mapa em branco. Mas para um grupo de cientistas europeus era mais que isso. Era uma missão. Uma missão para desvendar os segredos de Goiás, uma província que, diziam, estava perdida no tempo. Então, a grande pergunta é: o que esses exploradores encontraram de verdade? Porque os diários que eles deixaram para trás pintam um retrato de Goiás muito mais complexo, muito mais surpreendente do que a história oficial que a gente costuma ouvir. Sabe aquela história que prevaleceu por muito tempo? A de que quando o ciclo do ouro acabou lá no século XVIII, Goiás virou uma província fantasma. Um lugar que já foi de opulência e que se transformou em sinônimo de atraso, de miséria, de decadência total. Só que essa terra supostamente esquecida começou a atrair uma turma de peso da ciência europeia. Gente como Auguste de Saint-Hilaire, Johann Emanuel Paul, Francis de Castelnau. E a missão deles, olha, ia muito além de coletar umas plantas exóticas. Era mapear, era entender o potencial de um território que estava se abrindo para o mundo. A experiência desses homens foi um mosaico de sensações totalmente contraditórias, um verdadeiro caleidoscópio de impressões. Por um lado, existia o puro fascínio. Eles deram de cara com uma natureza exuberante, uma biodiversidade que simplesmente explodia a mente europeia da época. O Castelnau resume bem esse sentimento de espanto, né? Para ele, aquela vegetação era a própria magnificência da América. Mas, por outro lado, esse paraíso todo tinha seu preço, e era um preço alto. O mesmo Saint-Hilaire, que ficava maravilhado com as plantas, também descrevia um sofrimento físico intenso. O clima do Cerrado, com aquele calor seco, temperaturas extremas, era um desafio constante para quem estava acostumado com o clima europeu. A viagem em si era uma provação. Eles enfrentaram um calor que chamavam de infernal, a fumaça constante das queimadas, terrenos que eram quase impossíveis de atravessar, fome, sede e até encontros com animais perigosos, como o poraquê. É claro que tudo isso moldou a percepção que eles tinham daquela terra. E aqui tem um ponto que é fundamental a gente entender. Eles não eram turistas, eram homens do iluminismo. A missão deles era utilitarista, ou seja, a natureza precisava ser observada, classificada e principalmente avaliada pelo seu potencial econômico. Cada planta, cada rio, cada rocha era visto como um recurso em potencial para o tal progresso da civilização. Tá, mas como essa missão, essa visão de mundo, bateu de frente com a realidade de Goiás? É exatamente aqui que os relatos deles começam a desmontar, peça por peça, o mito da decadência. Pois é, em vez de ruína, o que o Saint-Hilaire encontrou em Meia Ponte, que hoje é Pirenópolis, foi uma comunidade próspera, super organizada. Ele elogia as ruas, a limpeza das casas, a localização. Era um retrato que simplesmente não batia com a ideia de um lugar largado às traças. E olha, não era um caso isolado não. Em Santa Luzia, hoje Lusiânia, o naturalista Paul descobriu uma economia local vibrante. Eles não só produziam para si mesmos, como exportavam um produto famoso, a marmelada, direto para a capital do império, o Rio de Janeiro. Isso mostra uma rede de comércio ativa, bem longe daquela imagem de isolamento total. Mas o elogio máximo, o momento em que o Saint-Hilaire ficou realmente de queixo caído, foi quando ele visitou uma propriedade específica, o Engenho São Joaquim. As palavras dele não deixam nenhuma dúvida. Ele encontrou ali um nível de organização e produtividade que superava tudo o que ele já tinha visto no interior do Brasil. E o mais incrível é que isso não é só uma história de livro. O Engenho São Joaquim sobreviveu. Hoje, ele é a Fazenda Babilônia, um patrimônio histórico tombado. A estrutura que deixou Saint-Hilaire tão impressionado ainda está lá, de pé, como um testemunho de pedra e madeira contra essa ideia de decadência. O dono do engenho, Joaquim Alves de Oliveira, era um goiano completamente à frente do seu tempo. Ele não só foi pioneiro na exportação de algodão, como também usava técnicas agrícolas que eram revolucionárias para a época, tipo usar arado e fertilizante orgânico. Era o oposto completo daquele mito do latifundiário preguiçoso. E essa sofisticação não estava só no campo, não. O Saint-Hilaire ficou de boca aberta com a habilidade dos artesãos locais. Ele viu móveis, trabalhos em prata e até desenhos de flores com uma qualidade que, segundo ele, seriam aprovados pelos melhores artistas da Europa. Isso revela uma sociedade com um senso estético e técnico muito apurado. Ok, então se existia tanta vida, tanta inovação,
De onde surgiu essa narrativa tão poderosa de decadência? A resposta, como vamos ver, é bem mais complexa do que parece. A ideia não foi uma invenção que veio só de fora, dos europeus. As origens são várias, e algumas delas nasceram dentro da própria província de Goiás. Essa citação do Powell é absolutamente genial. Ele percebeu algo fundamental. Os próprios moradores de Goiás se queixavam o tempo todo da pobreza. Existia um discurso local de crise, uma saudade, uma nostalgia onipresente dos bons e velhos tempos do ouro. Então, o que a gente tem aqui é a junção de duas narrativas. De um lado, o olhar do estrangeiro, que usava a Europa industrial como régua de medida para tudo. Do outro, o discurso do próprio goiano, saudoso de um passado de ouro que, na verdade, beneficiou pouquíssima gente. A decadência nasceu no encontro dessas duas visões. E essa percepção acabou virando a história oficial. Os presidentes da província, naqueles relatórios que eles mandavam para o Rio de Janeiro, pintavam um cenário sombrio, de isolamento, de falta de dinheiro. E por que eles faziam isso? Provavelmente era uma estratégia política para chamar a atenção do governo central e conseguir mais recursos, mais investimentos. O discurso da decadência virou uma ferramenta de poder. Certo, mas no fim das contas, qual é o legado dessas viagens? O que essas observações de 200 anos atrás nos dizem sobre o nosso presente e, quem sabe, sobre o nosso futuro? No meio de tantas anotações, o Centilleri deixou um dos alertas ambientais mais precoces e impressionantes da história do Brasil. Observando as queimadas, o desmatamento, ele previu com uma clareza que chega a assustar a crise ecológica que o país ia enfrentar lá na frente. E é aqui que tudo se conecta. Aquele olhar utilitarista que via valor econômico em cada árvore ajudou a criar uma visão da natureza como um mero recurso a ser explorado. Essa mentalidade que tratou o cerrado como um primo pobre dos biomas, uma paisagem que precisava ser corrigida para a produção, ecoa diretamente na ocupação predatória que a gente vê até hoje. A semente de uma exploração sem limites, de certa forma, foi plantada ali. As narrativas desses viajantes, no fim, são muito mais do que só história. Elas desmentem o mito de um Goiás decadente e mostram uma sociedade inovadora. Mas também revelam como essa ideia de declínio nasceu tanto de um saudosismo local quanto de uma régua de progresso europeia. E, acima de tudo, elas deixam um alerta. Elas mostram as raízes de como o Brasil Central foi imaginado e transformado. E nos deixam com uma pergunta crucial. Quase 200 anos depois, até que ponto aquela antiga missão de dominar a natureza para o progresso ainda define a nossa relação com um dos biomas mais ricos e mais ameaçados do planeta?